Som. Graça e paz, queridos, amém? Um bom dia a todos. Motivo de muita alegria estarmos juntos em mais um tempo especial que o Senhor preparou para nós, depois de tudo que vivemos ontem na nossa conferência, acessar. E estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a voz de Deus. Meu nome é Soliana Coelho, eu sou da Igreja Batista Aeroporto, em Itaperuna, e quero mais uma vez agradecer o convite, a confiança de toda a igreja. Justifico também que essa semana eu fui acometida por uma gripe, então qualquer intercorrência na minha voz, que os irmãos me perdoem, mas estamos aqui para ser porta-voz da palavra do Senhor e a mensagem será transmitida através do seu Espírito Santo. Amém, queridos? E nessa manhã nós estaremos refletindo juntos sobre o tema Os Improváveis de Deus. E eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Não, só deu uma baixadinha. Obrigada. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Gênesis 18, 14, nos diz assim a palavra de Deus. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Neste tempo determinado voltarei a ti e Sara terá um filho. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que fale aos nossos corações, como só Ele sabe e pode fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos, com saúde, na Tua casa, na Tua presença, ó Deus. Obrigada pelo culto que podemos prestar a Ti, pelos louvores entoados e por sentirmos a Tua presença nesse lugar. Agora te pedimos de uma forma especial, fale conosco através da Tua palavra, através das Escrituras que foram lidas, ó Pai, que o Senhor venha ministrar a cada coração para que saiamos daqui com a nossa fé ainda mais fortalecida no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. E todo o meu ser, ó Pai, seja para transmitir a Tua voz e a Tua palavra nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui durante a nossa conferência ontem, enquanto eu também ministrei, eu vou contar novamente um pouquinho da minha história, do meu testemunho, para que os irmãos possam conhecer o muito do que Deus tem feito em mim e através de mim, junto então com o tema da nossa mensagem sobre os improváveis. Irmãos, eu nasci sem os braços e com uma má formação nas minhas pernas que não me permite caminhar. E a minha deficiência, ela não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe. Mesmo ela fazendo todos os exames, todo o pré-natal, os médicos só descobriram quando eu nasci. E ao nascer, junto com o diagnóstico da deficiência, eles também falaram para minha família que eu não iria sobreviver. Então, eles foram categóricos ao afirmarem que eu não passaria de 5 minutos de vida. Isso significa que, se você pode me conhecer hoje, você está conhecendo um verdadeiro milagre de Deus, porque para a medicina seria impossível eu estar vivo. Mas, apesar de todas as minhas limitações físicas, eu levo uma vida extremamente normal, porque eu faço todas as minhas atividades com os pés. Então, eu digito no celular, no computador, eu toco teclado, eu pratico natação, sou formada no inglês e no espanhol, dou palestras desde 2010, sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia, em terapia cognitivo-comportamental e em dependência química, e também sou aluna do último período do Seminário Teológico Batista, ali em Itaperuna. E tudo isso, irmãos, não é para te mostrar quem eu sou ou o que eu faço,
mas é para te lembrar que, acima de tudo, o nosso Deus é poderoso. Acima de tudo, o nosso Deus faz todas as coisas. Ele é soberano e Ele está acima de qualquer improbabilidade humana. Amém, queridos? Eu tive a bênção de nascer em um lar cristão e eu cresci crendo e entendendo que Deus tinha um propósito para mim. Porque eu entendo, a minha família entende da parte do Senhor, que Deus ele não comete erros. Então, se o Criador dos céus e da terra nunca errou, significa que a minha deficiência não poderia ser uma exceção, não poderia ser o único erro de um Deus que não erra. E se a minha vida não era um erro, logo nós entendemos que a minha vida faria parte de um propósito. E eu criei nisso desde que eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, ainda na primeira infância. Mas eu ainda não sabia como Deus poderia e gostaria de usar a minha vida para alcançar e abençoar outras pessoas. Então eu sempre orava, buscava em Deus, perguntava a Deus qual era o meu para quê, ou seja, para que Ele tinha me criado dessa forma, qual era o plano que Ele tinha por trás da minha vida e da minha deficiência. E quando foi em 2009, eu passei por um momento muito difícil, porque além dessa deficiência, eu também nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. Então, eu passei por uma cirurgia muito complexa, que teve 10 horas de duração. Eu levei 45 pontos e hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Depois do centro cirúrgico, eu fui imediatamente para a UTI, onde eu passei 4 dias entre a vida e a morte, mais uma vez desenganada pela medicina, mas mais uma vez também, onde Jesus entrou com providência na minha história, e eu, com uma semana de operada, eu recebi alta, e com um mês após a cirurgia, contrariando novamente todos os prognósticos médicos, com um mês eu já tinha voltado a todas as minhas atividades de antes. Então isso mostra, irmãos, que a última palavra sempre vem do Senhor sobre as nossas vidas. Não vem de um diagnóstico médico, não vem de um laudo psicológico ou psiquiátrico, não vem de uma sentença na justiça e nem do que o governo vai decretar amanhã. A última palavra sobre a igreja do Senhor, ela vem do próprio Senhor. E esse é o motivo, essa é a razão suficiente que eu e você temos para seguir em frente. Amém, queridos? E depois, então, dessa experiência da cirurgia, eu fiz uma oração e eu falei, Deus, o Senhor não me levou quando, mais uma vez, todo mundo achou que poderia ser o meu fim. Então, de fato, o Senhor tem algo para mim aqui na terra. E eu voltei, então, a buscar em Deus qual era o meu para quê. Até que, um ano depois da cirurgia, em 2010, eu recebi um convite para compartilhar minha história pela primeira vez. E ali, durante aquela ministração, o Senhor confirmou no meu coração que esse era o propósito que Ele tinha para mim. E desde então, irmãos, desde 2010, eu e meus pais não temos feito outra coisa a não ser dizer sim para o Senhor. E entre muito do que eu vim compartilhar, eu também queria te dizer nessa manhã que vale a pena dizer sim para Deus. Vale a pena dizer sim para os planos que Deus tem para nós. Porque o que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor do que nós mesmos, diz a palavra, poderíamos pensar, pedir ou sequer imaginar. E eu e minha família somos provas disso, nós temos vivido isso todos os dias, com todas as oportunidades que o Senhor tem concedido. E com o passar dos anos e com o desenvolvimento do ministério, o Senhor também foi colocando no meu coração que a minha futura profissão faria parte da minha missão. Então eu digo que eu não escolhi a psicologia, Deus escolheu a psicologia para mim. E isso foi ficando muito claro à medida que eu ia concluindo os meus estudos na escola, no ensino médio, até que então eu cheguei na época do vestibular, eu prestei a prova como qualquer outro candidato, a única diferença era que eu escrevia com o pé, e eu passei na primeira tentativa. Então, ali eu recebi a confirmação de Deus de que era o que Ele tinha para a minha vida a partir daquele novo tempo. Então, eu fui para a faculdade, o Senhor esteve comigo durante os 5 anos da graduação, porque lá em Josué 1,9 diz, não fui eu que te ordenei,
seja forte, corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você for. Então, queridos, eu estive na faculdade durante 5 anos. E esse versículo significa que Deus esteve comigo na faculdade durante aqueles 5 anos também. Porque é por onde nós formos. Então, ali na minha vida acadêmica, o Senhor me acompanhou, o Senhor me sustentou. Eu nunca usei a minha deficiência como desculpa para nada. Ontem, durante a nossa conferência, nós falamos muito aqui sobre as desculpas que damos para não ver Deus. E a minha deficiência nunca foi um impedimento, porque eu sempre entendi que o mesmo Deus que tinha me colocado na faculdade era o Deus que iria me sustentar até o final. E Ele sustentou. Então, eu passei por todas as provas, estágios, e em 2018 eu realizei o sonho, então, de me graduar em psicologia. Logo depois, no iniciozinho de 2019, eu já fui inserida no mercado de trabalho. Na verdade, eu fui a primeira aluna da minha turma a ser inserida no mercado de trabalho. Então, isso mostra, mais uma vez, como Deus trabalha com as improbabilidades, e que para os homens parecia chance mínima ou quase zero, o Senhor abriu as portas para mim. E, desde então, eu atuo na área da psicologia clínica. Então, eu atendo os pacientes todos os dias, de segunda a sexta. E da pandemia para cá, em 2020, eu comecei a atender também de forma online, de forma remota, que mais uma ferramenta que tem alcançado mais pessoas, independente do local geográfico. E o Senhor tem me abençoado na minha profissão, tem me abençoado no meu ministério, tem me usado realmente como um canal para as pessoas que Ele tem colocado no meu caminho. Em 2020 também eu realizei um outro sonho de escrever um livro contando a minha história, a minha biografia. Então nasceu o livro Muito Além de 5 Minutos, e a essa altura os irmãos já entendem o porquê do título. Muito Além de 5 Minutos faz menção ao meu diagnóstico médico, de que eu não passaria deste tempo de vida. Então no livro eu te mostro como Deus me fez ir além desse prognóstico tão ruim, tão limitado, e como Ele quer te fazer ir além também das suas próprias limitações e dificuldades. Então, nós já estamos na 3ª edição, o livro tem sido uma bênção também, uma ferramenta, mais uma ferramenta nas mãos de Deus para alcançar outras vidas. Eu estou com alguns exemplares aqui também essa manhã, já estivemos aqui ontem, mas hoje estou com alguns. Então, se você desejar conhecer mais da nossa história ou presentear alguém que não pôde estar aqui, mas que precisa conhecer sobre os improváveis de Deus, você também terá a oportunidade no final da nossa celebração. Mas tudo isso, irmãos, que eu falei até aqui, e muito mais do que nós temos vivido com o Senhor, de fato é a prova de que eu sou um improvável. E talvez você que esteja aqui me vendo, me ouvindo, também se considere, também faça parte dessas improbabilidades aos olhos humanos. E a palavra improvável, segundo o nosso dicionário, representa o grau, representa o nível de probabilidade que algo possa vir a acontecer ou não. Então, quanto mais provável, significa que mais chance tem de que aquilo aconteça. Quando menos provável, menos chance de que aquilo se torne possível, de que aquilo se torne uma realidade. E nós, seres humanos, nós temos a segurança, a psicologia vai afirmar isso, nós temos a segurança como uma das nossas necessidades emocionais básicas. Então, assim como a gente tem as necessidades físicas, comer, beber, a parte emocional, a nossa pirâmide emocional, tem a segurança como um dos fatores principais de estabilidade. Então, é por isso que é tão difícil a gente abrir mão do controle. Nós somos naturalmente muito controladores, não é verdade? Uns mais, outros menos, mas somos naturalmente assim. Então é difícil quando algo acontece, quando um improvável bate a porta e a gente não sabe o que fazer e a gente não tem o que fazer. A pastora citou aqui o exemplo dos meus pais e eu sou filha única, né? Então primeira gestação, meus pais eram casados de pouco, toda uma gravidez planejada, tudo estruturado para receber a primeira filha, e de repente, no momento do nascimento, veio o diagnóstico de que talvez nem sobreviveria.
Um dos médicos falou para minha mãe, não precisa nem trazer chupeta, porque não vai dar tempo. Então, estão diante de quê? Improbabilidades. Então, para eles, era como perder o controle. E agora? Não tem o que possamos fazer. E é justamente por sermos tão controladores que temos dificuldade em lidar com os imprevistos, com as incertezas e com as improbabilidades da vida. Porque, geralmente, nós agimos assim. Nós fazemos um script, ou seja, um roteiro da nossa vida, e a gente entrega para Deus, querendo que Deus assine e nos devolva. Deus, eu quero casar com tantos anos, eu quero seguir tal profissão, eu quero ter a minha independência financeira nesse tempo da minha vida, quero conhecer tantos países, e o Senhor assina, carimba embaixo que está tudo certo. Mas, infelizmente, ou na verdade, felizmente, a vida não transcreve exatamente da forma como planejamos. E era isso que Sara, personagem aqui que nós vamos aprender nessa manhã, estava vivendo com o seu marido, Abraão. Eles tinham um sonho, eles tinham um roteiro para a vida deles, assim como eu e você, muitas vezes temos para as nossas. E nesse roteiro da vida de Sara e Abraão, tinha um tópico muito importante, inegociável na lista de sonhos, que era ter um filho. Então, Abraão e Sara, eles queriam ser pais, e eles pediam a Deus, por isso a Bíblia vai nos dizer. Mas o tempo ia passando, a idade ia avançando. Então agora, nesse cenário do texto lido, eles já eram um casal de idosos. Sara, então, já era considerada estéril, porque àquela altura ela ainda não tinha gerado. E nós sabemos que naquela época uma mulher estéril, ela era ainda mais discriminada, era considerada improdutiva, seca, como se dizia. E eles estavam diante desse cenário. Existia um sonho, mas existia uma improbabilidade. E eu imagino Sara e Abraão conversando, porque é normal que a gente converse sobre os nossos sonhos. E eu imagino talvez eles dizendo, olha, se a gente não conseguiu até aqui, não é agora que vai dar certo. E às vezes a gente pensa isso. Eu já orei por 5 anos, eu já orei por 10 anos e Deus não respondeu, então não é agora que Ele vai responder. Mas a gente está tentando trabalhar com inclusão há tanto tempo. Existe deficiente desde que o mundo é mundo. E a inclusão ainda está tão engatinhando. Então não vai ser agora que vai dar certo. Então vamos deixar como está. E a gente vai tendo esses pensamentos que nos limitam. Que limitam a nossa visão diante daquilo que Deus pode e está para fazer em nosso meio. Então, eles estavam diante dessas circunstâncias. Quando de repente a Bíblia vai nos dizer, nos versos anteriores, que o anjo do Senhor visitou a tenda de Sara e Abraão. Preste atenção nisso. Eles estavam no meio do caos, no meio da idade avançada, no meio da infertilidade, no meio dos diagnósticos médicos e humanos de que não era possível ter um filho. Mas um dia, Deus visitou a tenda de Sara e Abraão através da presença de anjos. Queridos, quando o Senhor, Ele entra na nossa tenda, quando o Senhor entra na nossa casa, quando o Senhor entra no nosso trabalho, quando o Senhor entra no nosso coração, na nossa vida, naquela circunstância que parece que já não tem mais jeito, quando Ele entra, improbabilidade se transforma em milagres. Era mais um dia para Sara e Abraão, era mais um dia lidando com frustração, era mais um dia lidando com a improbabilidade, até que o anjo do Senhor os visitou. E o Senhor está aqui nesta manhã, visitando a minha e a sua vida, a minha e a sua improbabilidade, aquilo que eu e você trouxemos nessa manhã no altar de Deus, dizendo, Senhor, para mim não tem jeito. Ele está aqui. Assim como ele esteve naquela tenda. E a Bíblia vai nos dizer então que os anjos do Senhor entraram naquela tenda, eles conversaram com Abraão, e em algum momento o anjo então entrega uma promessa. Então o anjo diz para Abraão o que nós lemos. Abraão, há um tempo determinado, neste mesmo tempo, eu voltarei aqui e Sara terá um filho. O anjo deu a promessa e o anjo ainda foi além, ele deu o tempo da promessa.
Neste mesmo tempo, é como se ele dissesse, hoje é 2 de novembro de 2025, é como se ele dissesse, 2 de novembro de 2026, eu vou voltar aqui e a promessa terá sido cumprida. Essa foi a palavra liberada para a vida de Abraão e para a vida de Sara. Mas as circunstâncias continuavam as mesmas. Então agora eles tinham uma promessa, mas eles ainda tinham as circunstâncias. Só que nós conhecemos a história. Nós conhecemos o final da história. Nós conhecemos que esse tempo determinado pelo anjo passou. E aconteceu exatamente como as suas palavras. Sara engravidou. Sara engravidou. Nós estamos falando, nós conhecemos a história e nós sabemos que Sara tentou o atalho, Sara colocou o Agar e Agar também deu a luz ao filho de Abraão, mas a promessa não era para Agar, a promessa não era no tempo deles, a promessa aconteceu não através de algo que eles tentaram usar como recurso, a promessa aconteceu no tempo determinado pelo Senhor e através de Sara. Então, queridos, a promessa acontece na nossa vida, não quando ou da forma que nós imaginamos ou desejamos, mas na plenitude dos tempos de Deus. Então, Sara engravida, e Sara tem Isaac, e nós conhecemos como essa família foi alvo das promessas de Deus, uma promessa que alcança a minha e a sua família até hoje. E essa linda história de milagres em meio aos improváveis nos ensina 3 preciosas lições. A primeira delas é que Deus usa os improváveis para confundir as lógicas humanas. Na Bíblia nós vamos ver que todas as vezes que um improvável, uma situação improvável, uma pessoa improvável aparece na narrativa bíblica, é para mostrar que o nosso Deus, Ele não se limita às nossas necessidades. E o nosso Deus, Ele não se limita às nossas expectativas. Ele não pode ser encaixado ou enquadrado numa caixinha que a gente cria e a gente acha que vai ser dessa forma. Como eu falei, Sara tinha uma necessidade, tinha uma expectativa, e ela tentou criar formas para que fosse do jeito dela. E não foi assim que funcionou. Não foi assim que a promessa se concretizou. E a prova de que Deus, Ele não trabalha de acordo com a nossa lógica, pelo contrário, a lógica dele é totalmente diferente da nossa, está exatamente na vida de Abraão e Sara. Porque pensa comigo, se Deus, Ele desejava, como de fato Ele desejava, formar uma nação. Esse era o objetivo de Deus. Formar a nação de Israel. Se esse era o plano inicial, na minha e na sua lógica, na minha e na sua visão humana e limitada, seria muito mais fácil que Deus escolhesse um casal recém-casado, novos, férteis, como a gente diz hoje em dia, na flor da idade, com todo o vigor, para que as coisas fluíssem naturalmente. Tantos casais deveriam existir na mesma época que Sara e Abraão. Então Deus queria formar uma nação. Aos nossos olhos poderia ter sido com qualquer outro casal. E um casal mais apto. Porque nós tendemos a julgar, a rotular pessoas, coisas e situações como aptas ou não. Então Abraão e Sara não eram aptos para formar uma nação. Não eram. Mas aí então o que Deus faz, contrariando a nossa lógica? Ele olha justamente para esse casal de idosos, de inférteis, de improváveis, e ele diz, é esse. São vocês. Não é Agar, não é o vizinho, não é alguém da família, não é a parentela, não é lá de longe, são vocês. É na sua tenda que o milagre vai ser gerado. É aqui que o milagre vai acontecer. E queridos, um dia Deus fez o mesmo comigo. Quando naquela UTI neonatal, Ele olhou para mim, uma bebê sem os braços, sem poder andar, com um prognóstico limitadíssimo de que não passaria de poucos minutos de vida. E Ele olhou para mim e Ele também disse, mas vai ser essa.
Tem outros bebês, tem bebês sem diagnóstico. Tinha muito bebê com braço naquela maternidade, tinha muito bebê que já ia ter alta nas horas seguintes, tinha muito bebê saudável, mas ele disse, mas é essa que eu vou escolher. E um dia ele fez o mesmo com você, querido. Um dia ele te olhou, com todas as suas imperfeições, com todas as suas dificuldades, com todas as improbabilidades dos seus pecados. E ainda assim, ele te amou, ele te escolheu, ele te chamou. E nessa manhã nós estamos aqui para que ele nos capacite, para que ele nos envie e para que ele nos use como esses improváveis do reino. Então, o improvável existe, não para nos desesperar, mas para confundir a lógica humana. O apóstolo Paulo vai dizer, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, os que acham que são, para confundir os que não são. Então, se você acha que não é, você está no caminho certo. Porque quem não é que Deus faz ser. Quem não era para ser, é que Deus faz ser. Deus levanta como esse improvável em suas mãos. E essa história também nos ensina que improvável não é sinônimo de impossível. Porque esse é um erro gramatical que nós cometemos. Nós confundimos improvável com impossível. Nós colocamos eles na mesma linha. Um exemplo. Quando temos um diagnóstico médico, e aí o doutor fala para a gente, existem poucas probabilidades de cura. O que a gente sai dizendo? A doença é incurável. Ele disse poucas probabilidades, e a gente já está dizendo é impossível. Não tem jeito. Se a gente está com uma causa na justiça, e o advogado diz, há poucas probabilidades do resultado ser positivo. A gente então já se dá por vencido e diz que a causa é perdida. Não é assim que a gente faz? Quando a gente ouve o improvável, a gente já se desespera, a gente já se limita, e a gente então tende a achar que não vai acontecer, que não é para ser. E foi exatamente assim na vida de Sara e de Abraão. Eles ouvem a promessa, Abraão recebe a promessa, a Bíblia vai dizer que Sara ouviu a promessa, e quando Sara ouviu a promessa, Sara riu. Porque como nós dissemos no início, certamente ela pensou, agora? Bom, anjo, eu acho que você chegou um pouco tarde demais. Se fosse uns 10, 20 anos atrás, eu até acreditaria, sabe? Mas agora não tem como. Ou o senhor errou de tenda, ou o senhor confundiu o casal, ou não sei, mas é impossível que aconteça. E queridos, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, quando nós olhamos somente para aquilo que nos limita, enquanto fizermos isso, nós vamos continuar acreditando que improvável é sinônimo de impossível. E nós vamos continuar nos limitando diante das improbabilidades humanas. Mas então, quando o anjo, ele vê que Sara riu, e ele disse, eu sabia que Sara estava, de certa forma, questionando no seu coração como aquilo seria possível. O anjo rebate o seu questionamento perguntando, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Essa é uma pergunta retórica, irmãos. Pergunta retórica quando ela já vem com a resposta. Então, quando o anjo está dizendo, Sara, Abraão, haveria alguma coisa difícil para mim? E quando o Senhor nos faz essa mesma pergunta hoje, nessa manhã, enquanto pergunta, Ele está respondendo e Ele está dizendo, pode até ser difícil, mas não é improvável. E ainda que seja improvável, não é impossível para mim. Porque não existem impossíveis para o Deus Todo-Poderoso. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, na Bíblia Deus se apresenta mais de 50 vezes como sendo eu sou o Todo-Poderoso.
Quando Moisés perguntou, mas eu vou falar que quem me enviou? E ele disse, Moisés, não se preocupa com isso não, porque eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou. E a expressão todo-poderoso significa que não há nada que ele não possa fazer. Você tem dimensão, você tem noção que você serve a um Deus que não há nada que ele não possa fazer. Porque muitas vezes parece que nós servimos a Deus, adoramos a Deus, nós viemos em todos os cultos, nós oramos, nós cantamos, mas nós não temos dimensão do Deus, do tamanho do Deus que nós servimos. E aí a gente já pede como se não fosse acontecer, a gente já pede já se conformando, não, eu vou pedir, mas eu tenho que me preparar para o pior. Eu vou pedir, mas caso a resposta seja não, eu já tenho que estar preparado. Porque a gente limita o poder de Deus através das nossas próprias limitações. Eu disse aqui ontem que quando eu recebi o meu chamado, eu poderia ter olhado para mim, olhado para o chamado e falado, Senhor, eu não. Eu não consigo andar nem na minha própria casa sozinha, sem depender da cadeira de rodas de alguém. Eu não vou em outras cidades, em outras igrejas contar meu testemunho, não. Chama alguém apto, capaz, já pronto, eu não. Isso para mim é impossível. Mas queridos, assim como foi na vida de Abraão e de Sara, assim como tem sido na minha vida, e o Senhor nessa manhã, Ele te convida, te desafia a abrir mão das improbabilidades para viver os impossíveis na presença dEle. E por fim, em terceiro lugar, mais uma lição muito preciosa também, que nós aprendemos com essa história de milagres, é que as promessas de Deus não dependem das nossas probabilidades. Glória a Deus por isso. As promessas de Deus não dependem de mim e de você. As promessas de Deus não dependem de como está a minha vida. As promessas de Deus não dependem de quantos nãos eu já recebi. Nós também temos essa tendência, falha, humana, pecaminosa, de atribuir, de atrelar as promessas de Deus às nossas circunstâncias. Exatamente como Sara fez. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Deus prometeu que Ele iria me abençoar, mas aí eu fiquei doente. Então, falhou a promessa. Deus prometeu que Ele estaria cuidando da minha família, mas agora eu estou vivendo uma crise no meu casamento, então onde está o cuidado de Deus? Falhou a promessa. Deus prometeu que Ele iria ser o Deus da provisão, iria suprir na minha casa, mas aí o desemprego bateu na nossa porta. E aí, onde está o cuidado de Deus? A promessa falhou. Olha, um anjo veio aqui e disse que a gente vai ser pai e mãe, a gente vai gerar. Mas e aí? Olha a nossa idade, olha o meu útero, olha a minha infertilidade. Não vai dar. E a gente vai atribuindo. Quando o povo, lá um pouco mais à frente de Abraão e Sara, quando o povo ele foi libertado por Deus através de Moisés, da escravidão, e eles estavam ainda no deserto, quando Moisés, o líder, morre. E aí a Bíblia vai nos mostrar que eles falaram assim, vamos levantar um outro líder e vamos voltar. Eles já estavam muito perto da promessa, mas eles falaram, vamos voltar, porque lá atrás a gente sabe o que nos espera. Porque a promessa veio através de Moisés. Se Moisés morreu, não tem mais promessa. Aí Deus levanta Josué para mostrar a promessa não era de Moisés, a promessa é minha. E se eu estou aqui, a promessa continua. Então, queridos, as promessas de Deus não dependem do seu emprego, da sua conta bancária, de onde você vive, do resultado dos seus últimos exames, de como está o seu casamento, a relação com seus filhos, se você tem ou não alguma deficiência, alguma limitação física, motora. Não! Promessa de Deus, ela só depende do próprio Deus. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele afirma que promessa de Deus é sinônimo de realidade. Porque quando eu prometo algo para alguém, eu posso falhar, eu posso não cumprir.
Eu prometi há mais ou menos 1 ano que eu estaria aqui hoje, mas poderia ter acontecido muita coisa que tivesse me impedido de estar aqui hoje. Então eu prometi, mas eu poderia não ter cumprido. Mas lá em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E esse versículo ele nos deixa 2 perguntas. Por acaso falaria ele e não faria? Deus, sendo o próprio Deus, prometeria e não cumpriria? Então, irmãos, promessa de Deus e realidade são sinônimos, porque quando Ele fala, não vai acontecer. Quando Ele fala, já aconteceu no mundo espiritual. Os nossos olhos ainda vão contemplar. Sara ainda ia ver Isaac, mas Isaac já tinha sido gerado no coração de Deus. E quando Deus fala, Ele faz, sabe por quê? Há uma das outras provas inerrantes que nós temos dessa verdade, incontestável. Está lá em Gênesis também, mas lá em Gênesis 1, criação do mundo. O mundo se fez ao seu falar. Deus disse, haja luz, e houve luz. Instantaneamente, Deus disse, haja e houve. Notem que a Bíblia não vai dizer assim, Deus disse, haja luz. E aí, primeiro Deus criou o ser humano cresceu, estudou, criou a engenharia elétrica, se aperfeiçoou, entendeu como funcionava a eletricidade. Thomas Watson veio, criou a lâmpada, alguém foi lá, apertou um interruptor e houve luz. Não, haja e houve, sem interferência humana, sem que nós ainda nem existíssemos. Haja e houve, porque Ele fala e Ele faz. A sua palavra é poderosa para fazer novas todas as coisas. Para abrir caminhos no meio do deserto. Rios onde não existem, onde só existe sequidão e improbabilidade. Esse é o nosso Deus, querido. E a história de Sara, de Abraão e agora de Isaac vem para nos mostrar que todas aquelas circunstâncias não dependiam do milagre. O milagre não dependia delas. Todas aquelas circunstâncias não eram capazes de limitar o nascimento do milagre. De limitar ou de impedir que o milagre, que a promessa fossem gerados. Mas como eu disse, Sara tinha a promessa e tinha a circunstância. E enquanto ela olhou para a circunstância, ela duvidou e ela riu. E nós? Nós também temos a promessa, muitas promessas de Deus para nós, através da Bíblia Sagrada. Mas a pergunta é, para onde estamos olhando? Se já temos uma promessa, mas para onde estamos olhando? Será que estamos olhando para nós mesmos? Será que estamos olhando para as improbabilidades, para as circunstâncias? Nessa manhã, o Senhor, Ele nos convida e Ele nos desafia a mudar a nossa ótica, a mudar a nossa visão, a mudar a nossa perspectiva, a sair desse plano terreno, a sair do que somente os olhos naturais podem contemplar, a sair do que as circunstâncias querem ditar para mim que é verdade absoluta, mas a olhar para o Deus do sobrenatural, que transforma improbabilidades em potencialidades. Lá fora, as pessoas podem me olhar e achar que eu não sou ninguém, que eu não posso nada, pela minha deficiência. Muitos nãos, muitas portas fechadas. Mas o que importa não é mais o fato de eu ser o improvável. O que importa agora é o fato de que um dia eu fui escolhida pelo Senhor. E hoje eu sou essa potencialidade em suas mãos. E o mesmo Ele quer e pode fazer na sua vida e através da sua vida a partir de hoje. Amém, queridos? Eu vou pedir meus irmãos da mídia que me ajude com o vídeo. Vai passar um vídeo, vai mostrar um pouco da minha trajetória, das minhas fotos. O louvor também vai ministrar o seu coração.
E no final eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus.